Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Bom é estarmos juntos mais um dia para aprender a respeito do ministério do Espírito Santo, amém? Algo que nós precisamos desenvolver é esse conhecimento, não religioso, mas um conhecimento revelado do ministério do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele precisa ser revelado para que nós possamos ter um entendimento. E a partir do entendimento, desenvolvermos comunhão com ele. Então, quem é o Espírito Santo? Amém? É muito claro nas Escrituras que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos a respeito de quem é o Espírito Santo, e descobrimos por revelação que ele é a terceira pessoa da Trindade, nós começamos a desenvolver um relacionamento com ele. E não o tratamos apenas como um poder, como um fogo, como um óleo, como um vento, como uma pomba. Não. Nós começamos a desenvolver um tratamento ou um relacionamento pessoal com ele. Amém? Se quisermos ter intimidade com ele e desejarmos sua cooperação, nós precisamos conhecê-lo bem. Isso é que diz o pastor Po Yong-cho no livro O Espírito Santo, meu companheiro. Amém? E como Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, ele é membro da Trindade. Então, é importante nós sabermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso se verifica por toda a Bíblia. Ou seja, no livro de Atos, quando nós vemos um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, venderam uma propriedade e trouxeram parte do resultado da venda aos apóstolos, fingindo ser o valor total. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículos 3 e 4. Olha, Pedro aqui, diante da mentira de Ananias, porque ele tinha visto Barnabé trazer o preço de uma propriedade que ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos, ele quis também ter aquela mesma honra que Barnabé recebeu, mas não de coração ele fez isso. Ele fez por ganância ou por querer uma reputação, mas somente diante dos homens. E essa reputação baseada em mentira fez com que, diante da manifestação e do poder do Espírito Santo na igreja naquela época, ele fosse fulminado. E é interessante porque Pedro diz aqui, olha, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade? Aí Pedro diz, não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então, aqui em Atos, nós já vemos logo que o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Outros versículos do Antigo Testamento, nos quais o Senhor é quem fala, são mencionados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. O texto de Isaías 6:9, é interessante porque aqui em Atos 28, 25 e 26, diz assim, quando Paulo cita esse versículo lá do Velho Testamento: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e dize: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então, Paulo está refutando esse texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que Isaías diz assim: então disse ele quem? O Senhor. Vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então nós vemos aqui essa relação entre textos da Bíblia, quando nós vemos Paulo trazendo a revelação de Isaías, capítulo 6, verso 9, ele acredita isso ao Espírito Santo. Então, nós vemos outras passagens das Escrituras que, de modo claro, o Espírito Santo, ele é um membro da Trindade.
A palavra do Senhor, Deus no Antigo Testamento, é a mesma palavra do Espírito Santo no Novo Testamento. Podemos ver, além disso, que o Espírito Santo é Deus porque efetua o trabalho que ninguém pode fazer, exceto Deus. Amém? No princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele, juntamente com Deus e juntamente com a palavra ou o verbo Jesus Cristo, criou os céus e a terra, porque ele pairava sobre a face do abismo. Amém? E quando Deus disse, ele foi e criou. Ele ressuscita dos mortos. Romanos 1:4 e 6:11. Outra coisa, é creditada ao Espírito Santo também levar as pessoas ao novo nascimento. Em João 3:5-7. Reprovou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8, que diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu falei sobre isso ontem à noite no culto. Se você quer ver mais detalhado, você pode acessar o culto de ontem. E foi uma grande bênção. Amém? Pelo Espírito expeliu demônios. Amém? Em Mateus 12:28, Jesus disse assim: se é por Beelzebu, mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus, ele foi ungido com o poder de Deus. Amém? O Espírito Santo tem todos os atributos de Deus, porque só Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo tem todas essas características. Em Hebreus 9:14, diz que o Espírito Santo é eterno. Aqui está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo, ele é onisciente. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito, ele penetra as profundezas de Deus e ele conhece, detém todo o conhecimento. O Espírito Santo também, ele é onipotente. Em Lucas 1:35, quando o anjo aparece a Maria, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá ou te envolverá com a sua sombra. É evidente aqui que o Espírito Santo é o poder do Altíssimo. E para Deus, nada é impossível. O Espírito Santo, ele é onipresente. O Salmo 139 expressa isso, quando Davi diz: para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me esconderei da tua presença? Pois se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Então, o Espírito Santo, ele tem essas características e nós precisamos reconhecer o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Amém? Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Mas também ele é sublime, santo e glorioso, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. Veja como é importante nós termos esses conhecimentos, porque esses conhecimentos vão nos levar a enxergar de uma forma diferente a forma como nós lidamos com o Espírito de Deus. E precisamos ter cuidado para não seguir o mau exemplo de Ananias e de Safira, sua mulher, deixando Satanás encher o nosso coração a ponto de nós pensarmos que podemos servir a Deus de uma forma e ter dele, vamos dizer assim, a bênção, porque o Espírito está dentro de nós. Ele nos conhece, como Davi falou aqui, e ele deseja nos guiar a toda a verdade. Ele deseja fazer com que nós venhamos a ter uma vida autêntica, uma vida real, uma vida verdadeira diante de Deus, mas também diante dos homens. E ele está aqui para nos ajudar. Mas se nós o deixarmos de lado, se nós não considerarmos essa terceira pessoa da Trindade que veio habitar em nós, que veio nos guiar a toda a verdade e nos conduzir para a perfeita vontade de Deus, nós vamos fracassar. Mas Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Deus deseja que nós sejamos bem-aventurados na nossa caminhada com Ele e Deus deseja que nós venhamos a cumprir a nossa carreira de forma plena, completa e eficaz. Para isso,
nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E eu quero convidar você a vir comigo, né, nessa jornada. Vamos ter vários vídeos aqui falando a respeito da pessoa, da obra, dos dons e do ministério do Espírito Santo. E com certeza nós vamos aprender muito e viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações para quando nós subirmos outros vídeos você ser avisado. E, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.